Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Senso Crítico. O tema do vídeo de hoje é a nova ordem educacional do mundo, uma breve consideração sobre a educação e o neoliberalismo. Antes da gente começar o nosso assunto de hoje, eu quero agradecer a todos que me apoiam lá no apoia.se/Senso Crítico, me ajudando a manter esse espaço de reflexão em torno do universo da pedagogia e do pensamento crítico. Se você ainda não conhece o meu Apoia-se, é só acessar esse endereço que está aqui na tela, tá? Trata-se de um site de apoio coletivo, onde você pode me ajudar a manter o canal contribuindo com valores simbólicos a partir de R$2. Bom, então vamos lá para a nossa reflexão de hoje sobre o neoliberalismo e a educação. Existem várias definições sobre o que é neoliberalismo, mas em termos gerais a gente pode definir o neoliberalismo ou o novo capitalismo como um artifício político pós-Segunda Guerra que teve o objetivo de promover uma certa autonomia econômica das empresas privadas em relação aos estados. E foi lá para o final da década de 70 que o neoliberalismo começou a ganhar um pouco mais de força num cenário em que a inflação, na primeira metade dos anos 70, contribuía consideravelmente com a diminuição da renda e da riqueza da classe capitalista. Só entre 1970 e 75, a renda dos capitalistas americanos, ou seja, dos grandes donos de empresas, caiu mais de 8%. Só para ter uma ideia, essa queda representava mais que todas as quedas que ocorreram durante o período entre a Segunda Guerra Mundial e o início dos anos 70. Ou seja, apenas nos primeiros 5 anos da década de 70, a elite americana viu a sua riqueza diminuindo mais que nos últimos 25 anos. Bom, nem é preciso dizer que se existe um bom motivo para os capitalistas arquitetarem um bom golpe político, esse motivo é exatamente ver a sua riqueza derretendo diante dos seus olhos. Enfim, todo esse movimento acabou culminando mais tarde numa espécie de 10 mandamentos econômicos que foram formulados em novembro de 1989 numa reunião que aconteceu entre diversas empresas lá de Washington, como o Banco Mundial, o FMI, o Tesouro Direto dos Estados Unidos, enfim, essa reunião ficou conhecida como o Consenso de Washington. E desde então, os seus mandamentos são usados como justificativas para as políticas neoliberais em todos os setores de todos os países que então adotaram o neoliberalismo como um modelo a ser seguido. Bem, a verdade é que essa nova ordem mundial econômica não se restringiu somente ao campo econômico. O fato é que não adianta a gente arquitetar um golpe político sem também planejar as suas táticas necessárias para que tudo funcione bem, tudo corra ao longo do tempo como planejado. E sob esse pano de fundo, que se começa a fortalecer as ideias do Estado mínimo, Estado liberal, enfim. E juntamente também, claro, com as promoções ideológicas dos aparelhos, com o intuito de cristalizar a hegemonia do capital. E isso, claro, tanto no campo econômico quanto nos aspectos socioculturais de todos os setores públicos e privados das sociedades. E é nessa corrente que se iniciam os longos ataques ao ensino público, a valorização da escola particular em conjunto com a defesa do ensino técnico profissionalizante, que teria um papel fundamental nesse processo que a gente vem acompanhando até hoje aqui nas escolas, que é o papel das escolas em formar o maior número de mão de obra produtiva no menor tempo possível. Entre as principais características do neoliberalismo, segundo diversos autores, e entre eles, em especial, Domênico Losurdo, então, seria o claro posicionamento contra os direitos humanos e as questões sociais, a inserção de linguagens com o intuito de passar valores que são interessantes ao capital, massificando termos como, por exemplo, capital humano, competitividade, produtividade, lucratividade, financiarização,
flexibilização, enfim, são muitos. Outro ponto é a extrema oposição, inclusive subversiva, aos regimes não liberais de caráter social, como o socialismo e o comunismo, por exemplo. E sobre esse ponto, a obra de Losurdo é impecável no sentido de mostrar o outro lado das histórias, ou seja, a contra-história do liberalismo, o que eu particularmente acho fundamental, porque, na minha forma de ver, nada mais justo do que as pessoas terem acesso a conhecerem os dois lados de toda e qualquer história com relação a qualquer assunto. E principalmente em função desse embate capitalismo versus comunismo. Então fica aí a dica da obra de Domênico Losurdo como base de um excelente contraponto a tudo que nos foi ensinado até hoje sobre socialismo, comunismo, capitalismo, colonialismo, enfim, vários assuntos. Outras características que são fortes na estrutura do pensamento neoliberal e que eu acho que é muito importante a gente frisar aqui também, é que o neoliberalismo ele não é apenas um movimento puramente econômico, mas sim cultural, É nítida a preocupação dos neoliberais como Friedman e Hayek em formar um novo homem, um homem ideologicamente diferente, ou como se diz hoje, um homem de mentalidade empreendedora. E para isso os neoliberais não vão medir nenhum esforço em lançar mão de diversos artifícios, como a desvalorização da classe trabalhadora, principalmente o trabalhador do campo, a diminuição dos direitos trabalhistas, promovendo um forte ataque aos trabalhos de carteira assinada. Aqui no Brasil a gente acabou de ver o movimento de greve dos entregadores de aplicativos, que se viram sem nenhum direito trabalhista e tendo que trabalhar em meio à pandemia do coronavírus, porque foram levados a acreditar que eram empreendedores e que, por isso mesmo, não tinham tais direitos do trabalhador. Quando eu vejo essas situações onde todos os cenários possíveis levam o trabalhador a terem uma desvantagem em relação ao empresário, eu me lembro dos manuscritos econômico-filosóficos de 1844 de Marx. Fica aí outra dica para quem pretende se aprofundar nesse assunto. Outro aspecto do neoliberalismo é a exaltação dos valores individualistas como uma espécie de mantra que leva as pessoas então a apostarem todas as suas fichas na falsa ideia de que tudo depende da ação individual de cada um de nós. E aqui a gente vê cada vez mais essa ideia sendo difundida através dos coaches e dos palestrantes da famosa teologia da prosperidade, que promete que todo sucesso advém única e exclusivamente da pessoa, ignorando completamente a existência das contradições materiais que a gente está sempre falando e que a gente está inserido enquanto seres que vivem em uma sociedade. E por fim, é possível também a gente perceber algumas semelhanças do neoliberalismo com o próprio fascismo, como por exemplo, o discurso conservador, o racismo, a homofobia e a xenofobia, os ataques e exclusões a todos os tipos de diferenças, o negacionismo histórico e científico, enfim. O fato é que muitos desses aspectos, e esse é o ponto mais importante do nosso assunto aqui desse vídeo, que esses aspectos foram também importados para dentro das instituições de uma forma a avançar ideologicamente a hegemonia do capital. E por isso que é cada vez mais comum a gente ver escolas privadas e até mesmo o próprio MEC reproduzindo consciente ou inconscientemente práticas que reforçam os valores capitalistas na nossa sociedade, como, por exemplo, a produtividade, a meritocracia, a competitividade entre os alunos, a individualidade, o consumismo e até mesmo a exclusão social e racial. Segundo Christian Laval, um pesquisador francês de História e Sociologia e também autor do livro A Escola Não É uma Empresa, a escola, dentro do projeto neoliberal, se curvou completamente à lógica estrutural das empresas capitalistas, onde o objetivo principal é, antes de tudo, o lucro e a produtividade. A educação é reduzida ao aspecto de mercadoria,
assunto que, novamente, Marx vai se dedicar a pesquisar no primeiro capítulo do seu principal livro, O Capital. Enfim, de acordo com Laval, a escola de hoje se confunde com a fábrica num evidente viés empresarial, onde os alunos e os pais são vistos como consumidores do conhecimento em si. Um exemplo recente desse posicionamento empresarial por parte da escola aqui no Brasil foi a defesa das escolas privadas para que as aulas voltassem a funcionar normalmente junto com o comércio em meio à pandemia do coronavírus. Enfim, ignorando os crescentes casos de mortes que diversas vezes atingiram a marca de 1.000 mortes por dia. Um outro aspecto importante que a gente precisa avaliar é que, da mesma forma que no campo político-econômico o neoliberalismo luta por menos intervenção do Estado, o que promove uma completa autonomia das instituições privadas, lá no campo da educação, o alvo a ser abatido, então, é a escola pública, que é vista como um perigoso obstáculo aos grupos de interesses do capital que visam o controle da instituição escolar. E, nesse aspecto, Laval vai nos mostrar de forma muito esclarecedora como que o FMI, o Banco Central e a OCDE, que são órgãos exclusivamente econômicos, influenciam fortemente nos parâmetros e nas decisões pedagógicas. Isso nos mostra o quanto que o discurso liberal e as práticas liberais são perniciosas para os objetivos da escola, que deve ser um espaço de emancipação humana, que não pode continuar se tornando um espaço de reprodução das desigualdades sociais, como a gente viu na série dos 3 primeiros vídeos aqui do canal. Eu vou deixar esses links aqui na descrição junto com todo o material de referência, como eu sempre disponibilizo para estudo. Lá na sua pesquisa sobre liberalismo, Domênico Losurdo vai nos mostrar que, diferente da tese de Hayek, que diz que o Estado forte leva as pessoas à servidão, um Estado que intervém minimamente na economia do país, deixando essa tarefa principalmente para as empresas privadas, ao invés de diminuir, ele acaba fortalecendo e reproduzindo ainda mais as desigualdades sociais e econômicas. Losurdo diz o seguinte: é precisamente a falta de intervenção do Estado contra tais desigualdades extremas que permite e consagra uma relação objetiva de tirania e servidão. E aqui, pessoal, eu quero aproveitar para fazer uma relação direta desse assunto com a questão da pandemia do coronavírus aqui no Brasil. A atual conjuntura nos mostra que essa pandemia podia ser muito pior se a gente não tivesse a figura do Estado intervindo para ajudar as pessoas que vivem em situações verdadeiramente precárias. Imagina se o Brasil não tivesse, por exemplo, o SUS nesse momento. Vamos pensar aqui, o que a maioria dos grandes empresários estão defendendo nesse exato momento? Se a gente olhar o discurso de pessoas como o Luciano, o velho da van, o Roberto Justus e outros tantos que nem vale a pena a gente ficar perdendo tempo aqui citando, o que esses caras estão defendendo em plena pandemia? A maioria sequer esconde o descaso que eles têm em relação às mortes das pessoas. Eu teria vergonha de gravar um vídeo, como muitos fizeram, dizendo com toda a convicção que a economia está à frente das vidas e que a economia em si não pode parar. Enfim, a pergunta que fica é: que cenário a gente teria se a gente tivesse no comando do país empresas comandadas por gente dotada de mentalidade como a desses caras que fizeram esses vídeos defendendo o lucro e a economia acima de tudo? Pegando esse gancho, a gente pode dizer, como a gente já sabe, que nos países periféricos, como é o caso do Brasil, onde o capitalismo avançou, também foi possível observar o crescimento da desigualdade social entre as classes existentes. E junto com essa desigualdade, a gente percebe que também há uma grande diminuição dos direitos dos mais pobres e dos trabalhadores. Então, de fato, ficar dizendo por aí que o capitalismo é o melhor sistema, principalmente no campo da educação, enfim, já não dá mais, já deu.
A boa notícia é que, segundo as pesquisas de Christian Laval, esse sistema, o neoliberalismo, ainda não está completamente consolidado. E por isso mesmo, ele se mostra um tanto quanto otimista a uma possível virada para um sistema mais justo em termos sociais. E é nesse sentido que eu defendo que a esquerda brasileira e a esquerda do mundo precisa se unir na luta contra as políticas de austeridades, contra as privatizações e principalmente contra todo tipo de medida que gere, direta ou indiretamente, desigualdades e exclusões sociais. O que a gente não pode é acreditar nesse discurso vazio, liberal e que diz que a desigualdade é algo inevitável e natural. É dessa forma que eles naturalizam esse discurso. Enfim, já passou da hora da gente se organizar, seja como partido ou em movimentos sociais. A gente precisa lutar por uma escola pública de qualidade, pela preservação do meio ambiente, pelo respeito à vida e todos os valores humanos. Assim, de fato, a gente vai conseguir construir uma sociedade mais justa, ou seja, uma sociedade para além das estruturas estruturantes do capitalismo, conforme nos fez sonhar brilhantemente o grande jurista soviético Pachucanes. Fica aí outra dica de autor a ser estudado por todos nós que desejamos, de fato, um mundo melhor e mais humanizado. Bom, pessoal, a reflexão que eu faço dos desafios de uma educação inserida no contexto dos mandamentos do neoliberalismo é que uma educação que se curve ao mercado ou ao capitalismo do nosso tempo é uma educação que não cumpre o seu papel emancipador. Porque, para mim, não é possível a gente falar de uma educação para a liberdade, como pensou Paulo Freire, ou de um sistema educacional que preconize uma escola pública de qualidade, como defendeu Florestan Fernandes, a partir da lógica do capitalismo, né? Então, assumir um modelo de escola capitalista curvada ao mercado é o mesmo que assumir uma educação de caráter reacionário que reproduz e que reforça a mesma estrutura excludente e reducionista do capital em nome do lucro em primeiro lugar. Aceitar uma escola nos parâmetros capitalistas é o mesmo que dizer que a gente vai continuar a ignorar em todas as esferas públicas e privadas a existência das maiorias, ou melhor, das minorias. E nós vamos continuar a tratar como inferiores os negros, os indígenas, os LGBTs, os pobres, como vem fazendo a história ocidental europeizada até hoje. E o pior, a gente vai continuar fazendo isso de dentro dos muros das nossas escolas. Nós vamos continuar educando as nossas crianças para que elas também reproduzam no futuro essa estrutura alienante que só legitima os aspectos econômicos e que só beneficia os mais favorecidos, deixando para trás os já desfavorecidos. Se for assim, a gente vai estar assumindo um modelo de escola que não é nada além de um braço da exploração e da dominação imperialista do capital. E para finalizar, eu vou deixar mais uma citação de Losurdo para incentivar vocês a conhecerem esse pensador tão importante em nosso momento histórico. É desta desconfiança em relação à categoria dos direitos universais do homem e desta indiferença para com a sorte dos milhões de indivíduos concretos que emerge, mais uma vez, o caráter ideológico e mistificador da profissão da fé que o liberalismo clássico e o neoliberalismo fazem do individualismo. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, curtirem esse vídeo e também marcar o sininho. Até o próximo Senso Crítico.